Se você tem conta na Nubank, provavelmente já percebeu que houve uma mudança na remuneração da sua conta e a criação das chamadas caixinhas da Nubank. Mas o que você não deve ter percebido é que há uns investimentos secretos no app da Nubank e que podem estar rendendo mais do que as caixinhas. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo como você pode investir dentro do app da Nubank. Esse vídeo serve tanto para você que já tem conta na Nubank, quanto para você que quer sair do grande banco e abrir a sua primeira conta num banco digital. Então já faz o seguinte, já clica no botão do like, se inscreve e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo e também ajuda a divulgar o canal para novas pessoas, para que elas possam também investir melhor. Bom, a remuneração nova da Nubank já não é mais novidade. Se você já tem conta, já deve ter percebido a mudança com a criação das caixinhas e também a mudança na remuneração da sua conta corrente. Antigamente era só você deixar o seu dinheiro na conta corrente da Nubank, que no dia seguinte ele já estava rendendo para você ao mínimo 100% do CDI. Mas atualmente você tem que deixar o seu dinheiro por 30 dias e aí sim ele vai começar a render diariamente. Essa manobra foi uma maneira que o Nubank encontrou de lucrar mais, porque muita gente não deixava dinheiro por 30 dias e fazia movimentações, e esse dinheiro rendia diariamente para aquela pessoa. Mas com essa nova regra, o rendimento diário no primeiro mês ainda continua acontecendo, porém quem fica com esse rendimento é o Nubank, e se você tirar esse dinheiro antes de 30 dias, você não recebe rendimento nenhum. Mas calma, a Nubank meio que separou os seus investimentos na criação das caixinhas. Quando você cria uma caixinha, aí sim, aquele rendimento a partir do próximo dia está valendo conforme era o rendimento anterior da sua conta corrente. Então a nova regra ficou assim, se você deixou o seu dinheiro por mais de 30 dias, ele passa a render diariamente. Se não, você tem que criar uma caixinha e aí sim, no próximo dia que você investiu, ele passa a render diariamente. Mas antes de eu falar sobre aqueles investimentos secretos que eu disse no começo do vídeo, é muito importante eu te explicar como funciona essas caixinhas da Nubank. Então vamos lá, essa é a página principal do app da Nubank. Se você olhar aqui embaixo, você tem esse cifrão, que é onde você tem que clicar para você abrir a opção de caixinhas. Aqui você vai ter as opções de caixinhas, investimentos e investimentos em cripto. Para criar a sua caixinha, você tem que vir em caixinhas. Aqui ele vai te explicar como que funciona a caixinha da Nubank. Aqui, como você pode ver, ele já dá opções pré-determinadas de caixinhas, como a reserva de emergência, fazer uma viagem, reformar a casa, focar na carreira ou o meu sonho de consumo. Porém, você pode criar outro objetivo que você quiser ou mesmo personalizar essas caixinhas que já estão pré-determinadas. Se você quiser ter o conforto de ter todo o seu investimento dentro do Nubank com sua conta corrente, inclusive a sua reserva de emergência, a Nubank já conta com uma caixinha para fundo de reserva. Se você clicar nela e colocar qualquer valor, como R$50 que estou colocando, você vai ver que eles dão uma opção usando RDB, resgate imediato, rendendo 100% do CDI. O que isso quer dizer? O RDB ele funciona exatamente igual ao CDB. Ou seja, você está emprestando dinheiro e o banco vai te devolver esse dinheiro emprestado com juros lá no futuro. E a remuneração desse RDB é 100% do CDI. E o que isso significa? CDI é uma taxa de juros e significa Certificado de Depósito Interbancário. Quando você deposita dinheiro num banco que você tem conta, ele não deixa aquele dinheiro parado. Ele pega aquele dinheiro e faz uma série de investimentos em empréstimos e é assim que o banco lucra. Acontece que o Banco Central tem uma regra que o banco não pode fechar o dia com o seu caixa negativo. Então um banco, para cumprir essa regra, ele pode emprestar dinheiro de outro banco para que pelo menos o seu caixa fique zerado. A taxa de juros de empréstimo que um banco cobra do outro dá-se o nome de CDI. Então usamos essa taxa de juros como referência para os nossos investimentos, como você viu aqui na caixinha de reserva de emergência, como 100% do CDI. Então se você deixar R$1.000 a 100% do CDI a 13,65 durante o ano, significa que no final desse ano você vai ter R$ 1.136,50 de rendimento bruto. Eu disse bruto porque esse rendimento é um rendimento de renda fixa e ele entra na tabela regressiva do imposto de renda. Mas fica tranquilo porque o imposto de renda é sobre o rendimento e não sobre o total. E você não precisa ficar se preocupando em como pagar esse imposto de renda, pois ele é taxado na fonte. Mas voltando para as caixinhas, se você clicar em fazer uma viagem, por exemplo, ele vai te dar em quanto tempo você quer conquistar esse objetivo. Não importa quanto que você vai colocar aqui.
pois o rendimento sempre vai ser o mesmo. Então, eu vou colocar aqui como não sei. Vou manter o mesmo R$50 e como você pode ver, ele dá a mesma opção que o fundo de reserva de emergência, que é usando o RDB de resgate diário, rendendo 100% do CDI. Porém, ele deu uma opção extra, que é trocar. Se você clicar aqui, ele vai te dar duas opções. A que já está pré-definida, que é o RDB de rendimento diário, e o fundo nu reserva imediata. E esse era o investimento que eu queria chegar, pois esse fundo nu de reserva imediata foi alvo de polêmica algum tempo atrás. Como você pode ver, esse fundo aqui rendeu 119% nos últimos 30 dias. Porém, ele está com rendimento de 90% do CDI nos últimos 12 meses. E por que isso aconteceu? Esse fundo nu reserva imediata é um fundo ativo, o que significa que há gestores trabalhando ativamente nesse fundo para que ele possa render mais do que 100% do CDI. Então eles estavam investindo em renda fixa, que rendem um pouco mais, porém tem mais risco que um Tesouro Selic ou um CDB de 100% do CDI. Dentro desses investimentos, eles estavam investindo até 20% em debêntures das lojas americanas. E como vocês devem ter visto notícias por aí, a Lojas Americanas registrou prejuízos bilionários e que ela estava escondendo do investidor. Então, após o mercado financeiro ficar sabendo desse rombo milionário, não apenas as ações das lojas americanas caíram, como também esses títulos de renda fixa. Isso resultou numa perda enorme desse fundo nu reserva imediata. O problema é que muita gente estava investindo a sua reserva de emergência ali e ficou um período negativo. Então você tem que ficar atento onde você está colocando o seu dinheiro para que você não tenha uma surpresa parecida com essa. Bom, agora que você já sabe como funciona a dinâmica das caixinhas do Nubank, vamos para esses tais investimentos secretos que existem no app da Nubank. Na realidade, esses investimentos não são nada secretos. Acontece que a Nubank comprou até que recentemente a Easy Invest. E para você que não sabe, a Easy Invest era uma corretora de valores. Então a Nubank também passou a ofertar títulos de renda fixa e renda variável para os seus clientes. E é por isso que você tem a opção de investimentos e cripto dentro do app da Nubank. Então vamos lá, mas vale a pena você investir naquela aba de investimentos em vez de deixar o seu dinheiro nas caixinhas do Nubank? Bom, tudo isso vai depender do seu objetivo e eu já vou te explicar. Voltando aqui no app da Nubank, se você colocar na opção de investimentos, você vai ver que tem opções de tesouro direto, de CDBs, bolsa de valores e fundo de investimento. Como as caixinhas do Nubank é um RDB e funciona semelhante com o CDB, vamos comparar os investimentos de CDBs que a Nubank está ofertando no seu app. Se você clicar na opção de CDBs, ele vai te levar para uma página onde ele oferta vários CDBs. E como você pode ver aqui, todos eles têm rendimento acima de 100% do CDI. Porém, se você quiser mais opções, é só você navegar até o fim da página e clicar em buscar outras opções. Nessa próxima página, você tem diversos CDBs que ela está ofertando no momento. Eles vão de 102% do CDI até 116% do CDI, e de diversos bancos, como o Mercado Livre, até como o Banco Luso Brasileiro. Então, como você pode ver aqui, do lado direito, todos esses CDBs têm uma data. Essa data significa o vencimento do CDB. Então, diferente da caixinha, esses CDBs não têm liquidez diária. Ou seja, você não consegue resgatar ele a qualquer momento, você vai ter que esperar até o vencimento desse CDB. Então, por isso eu disse que depende do seu objetivo. Lembra que nas caixinhas tinha um objetivo de viagem? Então agora suponha que essa viagem ocorra depois do dia 12 de setembro de 2023. Se você deixar na caixinha, você vai ter um rendimento de 100% do CDI. Porém, se você olhar dentro do próprio app, você tem uma opção de CDB a 102% do CDI do Mercado Livre, que vai ter um vencimento no dia 12 de setembro de 2023. Ou seja, esse dinheiro e esse rendimento vai cair no dia 12 de setembro de 2023 para você. Então, se você vai viajar depois dessa data, compensa muito mais você deixar nesse CDB, que vai te render um pouco mais. Então é muito importante que você saiba o objetivo dos seus investimentos. Por exemplo, se você for deixar na reserva de emergência, é melhor que você deixe na caixinha de reserva de emergência, pois essa reserva ela tem liquidez imediata. Ou seja, você vai ter a disponibilidade desse dinheiro. Porém, se você tiver um objetivo como uma viagem ou a compra de um automóvel, por exemplo, você pode verificar dentro desses investimentos qual é a melhor opção e qual é o vencimento que encaixa dentro do seu objetivo. Assim você tem um rendimento muito maior do que apenas deixar a 100% do CDI na caixinha da Nubank. Bom, agora você deve estar se perguntando, poxa, eu nunca ouvi falar do Banco Luso Brasileiro.
Será que é seguro investir nesse banco? Bom, se você olhar novamente dentro do app, ele vai ter o seguinte aviso: garantido pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, até o saldo total de 250 mil por banco emissor. O FGC ele garante esses 250 mil por banco que você investir e até 1 milhão por CPF. O que isso quer dizer? Por exemplo, se você investiu no CDB do Mercado Livre e em seguida investiu no CDB a 116% do CDI do Banco Luso Brasileiro e esses dois bancos vierem a falir, significa que você vai receber até 250 mil que você investiu desses dois bancos. Então, se você investiu exatos 250 mil em 4 bancos diferentes, o FGC vai garantir esse 1 milhão de volta para você. Agora, se você ainda está desconfiando do banco que você está investindo o seu dinheiro no CDB, há uma outra opção que você pode verificar a segurança de investir nesse banco. Existe um site chamado Banco Data que você pode pesquisar os balanços de quase todos os bancos que existem no Brasil. E eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário aqui embaixo. Bom, se você for nesse site e digitar, por exemplo, Banco Luso Brasileiro, que está pagando a 116% do CDI, você vai ter um histórico desse banco e até um resumo do último balanço dele. Mas você deve reparar em 2 índices que está como um termômetro dentro desse site. O primeiro índice é índice de Basileia. Dentro do setor bancário existe uma série de acordos que são conhecidos como acordos de Basileia. Lembra que eu falei que o banco empresta o seu dinheiro para poder fazer lucro? O banco pode fazer isso desde que ele tenha um mínimo de dinheiro em caixa caso os seus clientes queiram retirar o dinheiro do banco. Essa regra foi proposta durante um acordo de Basileia e quase todos os bancos centrais de diversos países utilizam ele. Como você pode ver, o Banco Luso Brasileiro tem um índice de Basileia de 12,6%. Isso significa o quanto ele tem de dinheiro guardado em relação às operações e empréstimos que ele faz. Todo banco tem que ficar acima de 10%. Então, o Banco Luso Brasileiro está acima do que é recomendado pelo Acordo de Basileia. O próximo índice que você tem que olhar é o índice de imobilização. Esse índice mede o quanto o patrimônio do banco está imobilizado. Eu vou te explicar o que significa. Dentro do patrimônio do banco não está apenas o dinheiro. Existem também alguns patrimônios com baixa liquidez, como por exemplo, os imóveis e prédios em que esse banco usa para suas operações. Então, esse índice, quanto menor ele for, melhor, porque a imobilização impede que esse banco tenha liquidez, ou seja, dinheiro para dar para os seus clientes caso haja um resgate em massa. Então esse índice quer dizer que o Banco Luso Brasileiro tem 16% de baixa liquidez de todo o seu patrimônio. A título de curiosidade, um banco que veio a falir chamado BRK Financeira tinha esse índice de imobilização de 71%, ou seja, dentro dos índices mostrados aqui nesse site, significa que o Banco Luso Brasileiro é até um banco seguro para que você possa investir o seu CDB. Sem falar que caso alguma coisa aconteça, você tem a garantia do FGC. Bom, por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de verificar a sua inscrição e ativar o sininho. Lembre-se que todo o seu investimento exige um objetivo e que você saiba onde está colocando o seu dinheiro. Meu muito obrigado por chegar até aqui. Eu sou o Jonas Silva e esse é o Catarse Financeiro.